Se há algo que nós temos muita dificuldade, é reconhecer a nossa falência espiritual, a nossa incapacidade moral, o fato de que nós somos totalmente corrompidos moral e espiritualmente. Mas o reconhecimento da nossa falência moral e espiritual é pré-requisito para a nossa salvação e para o nosso andar com Deus. Se queremos encontrar a vida eterna, se queremos aprender a andar com Deus, isso começa pelo reconhecimento do nosso real estado sem Deus. É o reconhecimento de uma dívida impagável. Se nós olharmos para aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, em que Deus decidiu pagar um altíssimo preço, em que Jesus entregou a si mesmo para morrer por nós, imagine isso. Jesus, o Deus eterno, criou e sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Ele decidiu, na forma humana, enfrentar a cruz, levar sobre si os nossos pecados. Quando olhamos isso, vemos que é algo tão alto, tão intenso, que nós jamais poderíamos pagar Deus em relação a essa dívida que temos para com Ele. É uma dívida impagável, porque a dívida de pecado contra Deus não pode ser pago por um ser humano, não pode ser pago por ações humanas, não pode ser paga essa dívida pelo nosso esforço pessoal, nem pela nossa religiosidade. A única forma de pagar essa dívida é através do sangue de Jesus. Jesus contou certa vez a respeito de um homem que devia uma quantia absurda. Eram 10.000 talentos que ele devia para o seu senhor. 10.000 talentos era uma fortuna impagável para uma pessoa comum. E ele devia isso para o seu senhor. E então, quando o seu senhor pediu contas, ele chegou e disse: olha, tem misericórdia, eu não vou conseguir pagar assim, então ser paciente comigo até que eu pague. E então aquele senhor decidiu perdoar a dívida dele. Mas aquele servo, ele sai daquele lugar, encontra o seu colega de trabalho que devia para ele 100 denários, que é uma quantidade muito menor, muitíssimo menor. E ele não quer perdoar aquela dívida. Aquele senhor fica tão indignado e fala: olha, eu perdoei uma dívida tão intensa, tão grande, tão impagável, e você não quer perdoar uma dívida menor? O fato é que às vezes a gente não se dá conta do tamanho da nossa dívida para com Deus. O fato de que nós mesmos não teríamos condições de pagá-la em hipótese alguma. Precisamos aprender a avaliar o que Jesus fez por nós. Vamos olhar Colossenses capítulo 2, o que o apóstolo Paulo está ensinando para aquela igreja a esse respeito. No capítulo 2, os versos 13 a 15, ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja só o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que Jesus olhou para mim e para você e ele sabia que nós tínhamos uma dívida impagável com ele. Nós não poderíamos pagar o nosso próprio pecado. Nós não tínhamos como pagar tudo aquilo que nós fizemos contra a santidade de Deus. Então o que ele fez? Através de Jesus, ele arrancou esse escrito de dívida da nossa mão e ele a encravou na cruz. É como se ele tivesse pego uma promissória com um valor altíssimo que não conseguiríamos pagar e ele rasgasse essa promissória dizendo: você não deve mais nada, está perdoado. Foi isso que ele fez para mim e para você. O que ele espera e o que ele pede é que eu e você creiamos nessa verdade para vivermos nessa verdade. O escrito de dívida foi cancelado. Quando Jesus foi cravado na cruz, o nosso escrito de dívida foi cravado com ele. Ali, todo o inferno foi humilhado. Porque certamente o diabo achava que, como eu e você não íamos conseguir pagar, nós então seríamos eternamente dele, prisioneiros por toda a eternidade do império das trevas. Mas quando Deus, o Santo,
O ofendido, aquele contra quem nós pecamos, pegou a nossa dívida e rasgou e nos ofereceu perdão. Então todo o inferno foi humilhado, foi exposto ao desprezo. Deus não enviou um exército para destruir o inferno. Deus enviou o seu Filho em forma humana, como servo, para morrer numa cruz. Ele pagou o preço por mim e por você.